Senhor, para trabalhar com mais e mais firme. Dai-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Aleluia, glória a Deus. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei. Só em ti vitória eu alcançarei. E contigo quero sempre aqui viver, até que pra Sião me venhas receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Aleluia, glória a Deus, né? Cada estrofe desse hino fala muito do meu coração, né? No teu bom serviço eu tenho o prazer, dele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Desça a tua graça sobre nós, Senhor, não sobre mim, né? Para trabalhar com mais e mais fervor. Dai-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Só em ti confio, meu Senhor e Rei. Só em ti vitória nós alcançaremos. E contigo queremos sempre aqui viver, até que para Sião nos venha receber. E assim eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, louvado seja Deus. Ô, glória! Edna, você e o Salomão estão preparados aí, o Davi, tá tudo direitinho aí, para ver vocês adorando ao Senhor. Eita glória! A Edna, o Davi, o Salomão, não sei se o Davi está presente, louvado seja Deus, mas estão, a família do Davi está com a oportunidade, coisa linda, né? Em nome de Jesus. Salomão, a paz do Senhor Jesus, meu lindinho, ô glória! Paz, Senhor. Paz do Senhor, irmãos. O Davi está assim. Graças a Deus, terminou a panha. Agora está trabalhando até para o padrasto. Não está louvando o Senhor. Tudo é peixe, não tem a ti. A tua graça é o que me basta. Quem você não sei aonde, sem tua presença não importa. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro? A minha alma se perder sem ti, Senhor. Que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu sei sem ti, Senhor. Sua presença é o que me basta. Eu te falei por alto. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me
esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho Se não tenho nada, nada eu sei sentir, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu não Se não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu te levarei comigo. Sem tua presença não sou nada. Tua presença é tudo que preciso. É tudo que eu almejo, Jesus. Tu és tudo o que eu preciso. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que nos basta. O que sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Amém, irmãos. Me veio recordação agora na minha mente, né? Quando eu estava girando Salomão, uma profeta do Senhor me entregou que ele seria um grande levita na casa do Senhor. E é verdade, né? A qual a promessa que o Senhor fez, porque Salomão tem apenas 5 anos e ele já sabe o dia de culto, que é na segunda, na sexta. Ele já fala: mãe, hoje eu quero louvar esse. Mãe, hoje tem culto. Mãe, num projeto. Às vezes a gente estava meio ausente, né? Estava terminando a panha, igual todos os irmãos sabem. Mas graças a Deus agora terminou. Estamos, né, vamos estar mais presentes. E a Cirleide falou comigo, falou: Ed, quando você puder, irmã Cirleide, sempre coloque Salomão aqui no projeto para estar louvando, porque é através do louvor que ele louvou, falou fortemente no meu coração. E ele é um vaso, né, nas mãos do Senhor. Eu quero estar pedindo aos irmãos aí que continuem orando pela vida do senhor José Eli. Ele é meu vizinho aqui há muitos anos.
e ele é da Assembleia de Deus há muitos anos, da Igreja da Clara. A irmã Margarida, que está aqui presente, conhece muito ele, né? Já foi da igreja. E ele, de vez em quando, ele passa muito mal, e agora ele passou muito mal de novo. A esposa dele disse que é pressão alta, ela teve que descer agora para levar uns documentos, que ele vai fazer vários exames, a gente não sabe o que que é, na verdade, porque ele estava super bem ontem, hoje, e agora de tarde desceu ruim na ambulância. Então, assim, eu peço que vocês orem, interceda por ele aí, porque eu creio no poder da oração, e agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, está conosco também aqui a Rícia. Rícia, seja bem-vinda, minha amada, a paz do Senhor Jesus, né? Quero dar uma oportunidade para a Rícia, que está aqui, né? Rícia, minha flor, a paz do Senhor, vem conosco dando glória, você está com uma oportunidade para trazer algo da parte do Senhor, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, aquilo que o Senhor destinou para que nós venhamos ouvir um louvor, uma oração, uma palavra. Se sinta à vontade, minha amada, para falar aquilo que Deus mandava se falar. Amém? Está com oportunidade a Rícia, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu saúdo os amados irmãos na paz de nosso Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, Deus de maravilhas. Acabei de chegar em casa, corri para poder pegar, porque hoje não tem culto lá na igreja, hoje o culto foi cancelado. Aí eu falei, não posso deixar de entrar no culto, não. Glória a Deus. Eu estarei deixando para a nossa meditação o Salmo 121. Glória a Deus, que o Senhor colocou no meu coração. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para todo sempre. Glória a Deus, aleluias. É dessa maneira, né, meus amados, que o Senhor faz na nossa vida. Ele nos guarda a todo momento. O Senhor, ele nos guarda com um carinho de pai. Glória a Deus. Esse Deus ele é tremendo, né, meus irmãos? Na minha e na sua vida. Glória a Deus. Aleluias. Deus de maravilha. Deus de maravilhas. Eu estarei louvando o louvor da harpa. Glória a Deus. Aleluias. O louvor da harpa de número 212. Os guerreiros se preparam. Vamos nos preparar, nós somos guerreiros do Senhor. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certo que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante.
não os vê com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dai-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha, mas onde o fogo inflama, e a peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para batalhar. Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Glória a Deus, aleluias. Que nós possamos, né, amadas irmãs, nos prepararmos, né, para a grande guerra. Glória a Deus. Temos que guerrear no batalhão de Cristo. Amém? Glória a Deus. E eu agradeço a minha rica oportunidade de poder estar na presença do Senhor Jesus, fazendo um pouquinho para Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluias. E que as amadas irmãs tenham uma semana abençoada na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um abraço, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que coisa linda, né? Aqui está conosco também, né, o irmão Rogério, o evangelista Ricardo, louvado seja Deus, seja bem-vindo, né? Eu estou feliz da vida aqui, né, porque estou vendo aqui os irmãos, louvado seja Deus, as irmãs aqui nesse momento maravilhoso. Davi também está aqui conosco, né? Glória a Deus. Tinha dias que eu não estava vendo eles porque não estava podendo participar, né, da direção do culto, né? Como todos sabem, eu estava no Rio de Janeiro, no Brasil, e muitas coisas para fazer. E infelizmente eu não podia estar na direção do culto nem participar,
do culto, né? E o Senhor, ele proveu dirigentes, proveu pregadores, proveu adoradores ao Senhor. Eu fiquei maravilhada com tudo isso, né? Porque mesmo que a gente esteja ausente, mas o Senhor não está. Isso é o mais importante, né? E como faz parte do projeto Neemias, esse culto, louvado seja Deus, e foi ele que levantou o projeto, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente está aqui, né, para engrandecer o nome dele, para fazer a vontade dele. Louvado seja Deus. Já está conosco aqui a nossa amada Leide, né? Já chegou. A que vai estar trazendo a palavra. Glória a Deus, aleluia. Fico muito feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar aqui, né, louvando a Deus, aleluia, pela vida da amada Leide, né, porque, irmãs, eu quero dizer uma coisa para vocês. Estamos numa peleja, né? Tem muita gente ficando sem internet, tem muita gente ficando sem luz, né? Mas sabemos que o Senhor provê todas as coisas, né? E eu quero aqui chamar, né? Louvado seja Deus. Eu quero trazer a irmã Rose, que está aqui conosco. Louvado seja Deus. Irmã Rose, minha amada, você está com a oportunidade para trazer algo da parte do Senhor. Você está podendo falar em nome de Jesus? Amém. Amém, glória a Deus, ô glória. Se aproveita, né? E ore também, você fale algo da parte do Senhor e ore também pela nossa amada Leide que vai estar trazendo a palavra, amém? Pode ser? Amém. Amém. Ô glória, aleluia. Saúde, amados irmãos, com a paz do Senhor a todos vocês, que estejam todos em paz, com saúde. Salomão, te amo, meu amor, levita do Senhor. A palavra de hoje é a importância da confiança em Deus. Gostaria de deixar essa mensagem para os irmãos. A importância da confiança em Deus. Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Só dizer que, às vezes, a vida nos leva a caminhar por caminhos inesperados e desafiadores. Em momentos de incerteza e até tentações, se a gente não vigiar, faz a gente cair. Mas confiando no entendimento de Deus, na tua força, e clamando, nós ficamos de pé. Então, a palavra hoje é com a irmã Cileide, né? Então, somente a importância da confiança. Continuamos confiantes, perseverantes, né? E agora renovarmos, né, a nossa confiança em Deus, abrir nossa mente, nossos corações, para tomarmos posse agora do que Deus vai falar conosco através da nossa irmã Cileide, que eu creio que Deus vai continuar falando conosco. Senhor, continuamos aqui na tua presença, Senhor, sabendo que tu, Pai, é o único que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, Senhor. Oh, Pai, confiamos em Ti, Pai, sabemos, Pai, que o Senhor, Pai, tem nos amado e nos ama, Senhor. Oh, Pai, nesta noite, Pai amado, entrega a Ti, Pai, a vida da irmã Cileide, amado. Aquela, Pai amado, que o Senhor já tinha escolhido, Pai, para falar conosco nesta noite, Senhor. Que não seja ela, Pai, mas o Senhor, Pai, a falar. Que não seja aquilo, Pai, mas que queremos escutar, Pai. Mas sim, Pai, que o Senhor tem, Pai, a falar conosco, Pai amado. Nós queremos, Pai amado, em nome de Jesus, Pai amado, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, já preparou a palavra. Oh, Pai, em nome de Jesus, usou a tua filha, Pai, para falar conosco nesta noite, Pai. Eis-nos aqui, Senhor amado, a ouvir a tua voz preparada, Senhor. Capacita mais e mais a tua filha, Senhor amado, de honra, Pai amado. Oh, Pai amado, em nome de Jesus, Pai amado, abençoa o chamado dela para o ministério, para a vida dela, Senhor. E que seja, Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, Pai amado, enchermos, acalentarmos nossos corações, que possamos, Pai amado, abrir nossa mente, nossos corações, Pai amado, renovarmos em Ti, Pai, cada vez mais a nossa fé, através da palavra, Pai, que será ministrada nesta noite, Senhor amado. Possamos aquietarmos, Pai amado, e ficarmos, Pai amado, verdadeiramente tomando posse, Pai, porque sabemos, Pai amado, como servo, Pai, ungido do Senhor, abre a boca, Senhor, é o Senhor falando através dele, Senhor amado. Eis-nos aqui, Pai amado, prontos, Pai amado, para ouvirmos, Pai, a tua palavra, porque toda a honra, toda a glória, Pai, vem do Senhor, Pai amado. Abençoa a tua filha, Pai, que é profeta de Deus, Pai amado. E eu creio, Pai amado, em nome de Jesus, que bênção, Pai amado, será falado nesta noite, Pai amado, e grande aprendizado teremos, Pai amado. Tomamos posse já da tua palavra, Pai amado, porque tudo que vem do alto, tudo que vem do céu, Senhor amado, só vem bênção, Pai, só vem palavras virtuosas para nos crescermos, Pai amado, nos abençoarmos mais e mais, Pai amado. Eles-nos aqui dispostos, Pai amado, a ouvirmos a tua voz nesta noite, Pai. Abençoa a tua serva, Pai, a tua ungida, em nome de Jesus. Amém, louvado seja Deus. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui conosco. Vamos entrar agora na palavra,
né, que o Senhor está preparando o nosso coração para receber. Nossa amada Leide já se faz presente aqui. Leide, minha amada, vem conosco dando glória. Pode abrir o seu microfone, você está com a oportunidade, se sinta à vontade, deixa Deus falar. Você pode testemunhar, deixa Deus te usar na terra, amém? Conforme a oração da nossa amada Rose, seja feita a tua vontade, Senhor, amém? Pode abrir seu microfone, você está com a oportunidade, seja muito bem-vinda, Leide, em nome de Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Gente, vocês não têm noção, desde as 16 horas que eu estou sem internet, até mandei mensagem para a Ruth, Ruth, prepara aí, porque se a internet não voltar, ministre no meu lugar, em nome de Jesus, e Ruth tinha compromisso. E eu falei com a pastora Cláudia, e ela diz, desliga, sai aqui e aguarde. Eu falei, descansei meu coração. Falei, Senhor, o Senhor que sabe, Jesus. Pedindo ele para voltar a energia aqui. Falei, Jesus, volte, que ele quer levar a tua palavra. Mas fiquei tranquila, né? Descansei no Senhor. Eu falei, não, meu celular estava aqui só caindo na bateria, 23%. Falei, vou pegar o celular do meu esposo. Mas depois eu voltei para o quarto. Eu falei, não, vou ministrar com esses 23%. Deus está no controle. E para honra e glória do Senhor Jesus, quando eu entrei no quarto, que eu entrei no grupo, gente, eu não tenho noção que a energia voltou. Ai, meu Deus, eu não aguento esse Deus, ele é maravilhoso demais, gente. Ai, eu estou muito feliz, porque eu falei, Deus do céu. E, moço, quando eu entrei no quarto, olhei lá a mensagem, a pastora perguntando, Leite, cadê você? Eu falei, vou pela fé. Quando eu entrei para a honra e glória do Senhor, a energia voltou. Meu Deus, Deus é maravilhoso. Deus, ele é fiel. Só não deu tempo eu carregar o computador, mas eu acredito que está todo mundo conseguindo me ouvir direitinho. Ligando o computador aqui, mas aí vamos para a palavra. No final eu vou pedir minha filha para estar adorando ao Senhor. É motivo de alegria estarmos aqui nessa noite para falarmos das grandezas de Deus. E aí, com a falta de energia, eu acabei quase não mandando mensagem, mas eu já tinha postado no status mais cedo. Estou vendo o Igor aqui. Ela até falava para a pastora passar uma oportunidade para Igor, né, Igor? Ele está aí meio correndo. Tinha mais pessoas para me convidar. Eu coloquei lá nos status e fiquei sem querer mexer no celular agora à noite para não descarregar. Mas vamos lá, dando glória a Deus. Deus, ele é maravilhoso. Sejam todos bem-vindos. Eu tenho certeza que o culto foi maravilhoso. Eu gosto de participar desde o início. Eu falei, ai, Jesus, hoje que eu estou livre aqui só para participar do culto, não estou podendo participar do início. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Eu tinha até uma viagem marcada para amanhã, eu houve um imprevisto, não vou poder ir, mas meu coração também está tranquilo, porque quando a gente entende que o Senhor está no controle de tudo, nós não reclamamos de nada. Só vamos dando glória a Deus e aleluia. Eu convido você que está com a sua Bíblia aí, a abrir lá em Lucas 12. Lucas 12 foi a palavra que o Senhor me deu hoje à tarde. Orei, pedi ao Senhor uma palavra que viesse falar aos nossos corações. Esta palavra, ela primeiro fala comigo, para depois falar com a igreja. Então, a
palavra do Senhor, muitas vezes, ela nos confronta, mas ela nos confronta para uma libertação, né, para uma restauração e o melhor, para a salvação das nossas almas. Lucas 12, do 1, vamos ler alguns versículos. O fermento dos fariseus, algumas ademoestações. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a este deves temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temas. Bem mais vale do que muitos pardais. Para finalizar, digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Só até aqui. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, Deus santo e poderoso, Pai, em concordância, ó Deus, com a oração já feita pela tua serva, eu quero render graças a ti por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui para ministrar a tua santa e poderosa palavra. Espírito Santo de Deus, que eu diminua e que o teu Santo Espírito cresça. Senhor, que eu não venha falar nada de mim, Senhor, mas que o teu Santo Espírito use a minha boca, a minha voz, as minhas cordas vocais, para falar aquilo que te apraz. Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas. Sou pecadora, Jesus, e necessito da misericórdia do Senhor a cada dia. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade sobre as nossas vidas. Aqui está o teu povo, que necessita ouvir a tua palavra, pois nós somos dependentes do Senhor, Pai. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que venhamos ouvir a tua palavra e obedecermos, Senhor, e colocarmos em prática. Espírito Santo de Deus, que não venhamos ser somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Continue conosco, Pai. Eu creio que o Senhor já falou poderosamente nesta noite, mas continuará falando em nossos corações, pois somos carentes do Senhor. E assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez, ministrando a palavra do Senhor. É de muita responsabilidade, muita alegria. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Cláudia, da irmã Ângela, da irmã Rosário, que está nessa, como é que diz, na direção aí, né? Foi ela que fez o convite diretamente para mim, mas nós sabemos que existe toda uma equipe que trabalha junto, em união, em concordância. Eu quero louvar a Deus, quero agradecer a Deus pela vida dessas mulheres de Deus, agradecer ao Senhor por este projeto que tem edificado muito as nossas vidas. Agradecer a você que está aqui nesta noite. De mim, eu não tenho nada para oferecer, mas o Espírito Santo de Deus, que se faz presente neste lugar, ele falará aos nossos corações. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela trabalha nos nossos corações todos os dias. Basta abrirmos os nossos corações e deixar o Espírito Santo de Deus falar. Porque a palavra de Deus, por si só, ela é maravilhosa. E a palavra do Senhor nesta noite
lá em Lucas, é palavra de conselho, é palavra de advertência, é uma palavra de repreensão, mas acima de tudo, é uma palavra de amor. Porque a Bíblia diz que Deus ele corrige quem ele ama. Nós, mães, os pais que estão aqui, corrige o seu filho quando está no caminho errado. Por quê? Porque a ama. Então, nós repreendemos quando nós amamos. Nós aconselhamos quem nós amamos. Porque nós queremos o melhor. Então, a palavra do Senhor é uma advertência para as nossas vidas nessa noite. Então, eu convido a você a abrir o seu coração, o seu entendimento, e deixar o Espírito Santo de Deus fluir. Deixar a palavra do Senhor fluir no seu coração. A palavra, ela vem nos falar sobre o fermento dos fariseus. Que fermento é esse? É uma influência. A Bíblia é a influência maligna de pessoas religiosas. A Bíblia vai nos falar que aqui no primeiro versículo diz, posto de que miríades de pessoas se aglomeraram. Havia uma multidão, nós sabemos que a Bíblia nos fala que onde Jesus vai, há uma multidão que acompanha. E aqui havia uma multidão, muita gente, porque quando fala de miríades, literalmente está falando de umas 10 mil pessoas. E no sentido figurado é uma quantidade imensa, incontável, é multidão de pessoas infinita, que não tem como contar. É muita gente. Então, muita gente mesmo estava ali naquele momento seguindo Jesus, porque muitos estavam para apontar Jesus, para pegar Jesus de uma falha, muitos estavam querendo um milagre, muitos estavam ali porque seguia Jesus, acreditava, reconhecia ele como Messias. E ali no meio daquela multidão, a Bíblia diz que, antes de tudo, o Senhor, ele traz uma palavra, uma advertência aos seus discípulos. Aos discípulos de Jesus. E quem são esses discípulos? São as pessoas que seguiam Jesus. Aquelas pessoas que tinham sua vida dedicada a aprender com Jesus. Imitava os seus exemplos, as práticas, os ensinamentos. E quem são os discípulos de Jesus hoje? Sou eu e é você. Nós, seguidores de Jesus, nós que abrimos mão das nossas vontades para seguir Jesus, para aprender com Jesus, para sermos exemplos, porque nós olhamos para Jesus, nós seguimos Jesus, então nós temos que seguir os exemplos, as práticas de Jesus. Então nós temos que seguir esses ensinamentos. Então os discípulos de Jesus hoje somos nós. Então essa passagem o Senhor está nos advertindo, assim como ali ele falou para toda a multidão ouvir, mas primeiramente para os discípulos. Quem é que Jesus está chamando a atenção hoje, nos dias atuais? Não é das pessoas lá fora, é dos que chamam, que clamam, é dos discípulos dele. É daqueles que segue, que crê, que confia. O Senhor, nos últimos dias, ele tem nos chamado muito a atenção. E não é diferente nesta noite, aonde ele fala que acautelai-vos dos fariseus, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Fariseus são aquelas pessoas religiosas. Nós sabemos que tudo tem que ter um controle, mas existem pessoas que são muito religiosas. E foi essas pessoas religiosas que crucificaram Jesus. Vivemos hoje na graça, pela graça. E o Senhor, ele nos adverte sobre esse fermento. É más influências. Influências ocultas.
São pessoas hipócritas, que o Senhor fala aqui do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hipocrisia é nada mais que fingimento. Pessoas que atuam, em outras palavras, hoje, artista, cheio de máscaras, fingem ser e não são. E o Senhor está nos despertando nesta noite para que nós venhamos ter cuidado com certas pessoas, certas religiosidades, certas pessoas que vivem de máscaras, que querem passar uma imagem que não são. E o Senhor, ele, através dessa palavra, ele traz um despertamento. Não olhando para o nosso próximo, quem fulano. Não, nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. Porque a palavra do Senhor diz, examine o homem a si mesmo. E nós precisamos olhar para nós, para dentro de nós. Como está a nossa vida? Será que nós não estamos, como os fariseus, vivendo uma vida tentando expressar algo que não somos, tentando mostrar algo que não somos? Quantos nós ouvimos pessoas falar, nossa, fulano, quantas vezes a igreja é uma benção, mas dentro de casa, mas no trabalho. E a Bíblia, ela vem nos advertir nesta noite que nós não devemos nos deixar se contaminar com esse tipo de pessoas. Não precisa as pessoas olhar para mim, eu tenho que olhar para dentro de mim e haver transformação, porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, é necessário essa transformação. Eu não posso mais andar de máscaras. Eu não posso fingir uma pessoa que eu não sou. Eu tenho que ser Cirleide missionária na igreja, na minha casa, no meu trabalho, na rua, onde eu for, eu tenho que ser a serva do Senhor. Eu não posso ser serva, ser crente só dentro da igreja. Quem sou eu dentro da minha casa? Quem sou eu no meu trabalho? Quem sou eu na rua? Quem sou eu em meio às pessoas? É uma reflexão para mim e para você nessa noite. Nós não devemos deixar nos contaminar. Meus irmãos, o mundo é tanto escândalo dentro do evangelho. É muito escândalo dentro do evangelho, é uma vergonha. Nós estamos aqui no meio, eu acredito que só tem crente. Temos que olhar para dentro de nós, nós somos discípulos de Jesus. Nós temos que seguir os exemplos do mestre. A Bíblia, ela é um manual para tudo na minha vida, na sua vida, em todas as nossas áreas da vida. A Bíblia, ela nos ensina. E nós, como servos e servas do Senhor, precisamos examinar as Escrituras e seguir as Escrituras sagradas. Nós sabemos que não é da noite para o dia. A nossa vida com Jesus é dia após dia. Aqueles discípulos, o Senhor nos chamou e aqui o Senhor, ele já... Não, foi uma longa caminhada. Foi um longo aprendizado, vivendo experiências diárias. Mas eles deixaram ser moldados por Deus. Eles deixaram ser moldados, porque quando Jesus foi, ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus é que foi moldando os discípulos e continua nos moldando a cada dia. Mas nós devemos deixar o Senhor agir na nossa vida. E nessa noite o Senhor, ele traz essa advertência para que nós venhamos ter esse cuidado. Não achar que estamos achar melhor que ninguém. Os fariseus, eles achavam que eles eram os melhores, eram os mais certos, eram os mais corretos. Era muita religiosidade. Eram os santarrões, dono da lei. Tinha que seguir tudo ali a lei. Nós seguimos Jesus. A
palavra de Deus. Nós não somos melhores que ninguém. Nós não somos aqui nenhum fariseu que se acha melhor do que os outros, se acha mais santo do que os outros. Nós somos todos dependentes de Deus, que precisamos todos os dias nos consertarmos, todos os dias procurarmos ser melhor, todos os dias buscarmos a presença de Deus, todos os dias, isso é diariamente. Eu aceitei Jesus hoje, hoje eu sou santo, hoje eu sou melhor, hoje eu sou a mais usada, nada disso. A palavra do Senhor diz, Paulo lá nos adverte também que quem está de pé, cuidado para não cair. Nós não somos melhor, nós somos todos os dias, irmãos, se nós não estivermos buscando mesmo do Senhor Jesus, nos aperfeiçoando todos os dias, todos nós somos sujeitos a cair. Todos aqui, não tem ninguém melhor que ninguém. E se você se acha mais santa, se você se acha melhor, se você se acha a tal, desce mais, porque o Senhor, Ele trabalha na vida dos humildes. Nós precisamos a cada dia reconhecer as nossas falhas e buscarmos mais e mais de Deus. E lá no versículo 2, a Bíblia ainda nos diz: nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Olha que o Senhor aqui são palavras do próprio Jesus. Ele está falando para mim e para você. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Por que que hoje tem muitos escândalos? As pessoas estão fazendo e achando que Deus não está vendo. Mas os olhos de Deus estão atentos, estão em todo lugar observando os maus e os bons. Assim nos diz Provérbios 15:3. Os olhos de Deus observam tudo o que é bom e o que é ruim, tá? Deus não perde o controle, ele está olhando tudo que eu faço, cada passo meu, cada passo seu. Deus está vendo, não pensa que está escondido. Às vezes pode esconder do homem, pode enganar o homem, mas a Deus ninguém engana, não adianta. A Deus ninguém engana. A palavra do Senhor diz que não há nada encoberto, que no tempo e na hora de Deus não venha a ser revelado. Por que que muitos aprontam? Quantas vezes a gente olha e fala, meu Deus, por que que fulano apronta? Se preocupe não. Deus está trabalhando, é no tempo de Deus. Sabe a fatura do cartão? Você vai ter um limite, não tem? Aí você vai passando, chega uma hora que o limite estoura. Feliz daquele que consegue pagar a fatura enquanto está na terra. Triste daquele que quando a fatura chega, já não tem mais oportunidade. Triste daquele que não tem a oportunidade. Por isso que o Senhor nos adverte nesta noite. Não há nada, é tempo de conserto. É tempo de nos consertarmos diante de Deus, porque nada fica encoberto. Chega um momento que a conta chega. Chega um momento que o Senhor permite, Ele vai nos dando a oportunidade. Ele vai nos dando a oportunidade, porque toda vez que arrependermos, que nos humilharmos diante de Deus, que reconhecemos a nossa falha, o Senhor, Ele nos perdoa. Porque o Senhor, Ele é fiel para nos perdoar. Mas há momento que o Senhor, Ele permite que a situação venha às claras. Então, o Senhor, nesta noite, Ele nos ama tanto que Ele trouxe essa palavra aos nossos corações. Ei, cuidado. Cuidado que os meus olhos estão atentos em todo lugar. Observe o que é bom e o que é ruim. Tudo fica anotadinho. Tudo fica anotado. Lá em Apocalipse vai falar do livro da vida. Quando o Senhor vai abrir ali, ó, aí vai estar lá tudo que fizemos de bom e de ruim. Está tudo lá. Nós não devemos esquecer. E essa palavra é uma palavra de amor aos nossos corações. Quando o Senhor nos adverte, quando o Senhor nos repreende,
é para sentirmos amadas e amados por Deus. Porque o Senhor só corrige quem Ele ama. E obrigada, Jesus, por estar nos corrigindo, nos advertindo, nos despertando. O Senhor está nos despertando para que nós não venhamos cair nessas armadilhas desse fermento de fariseu. Porque tudo que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, meu Deus. E o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado nos eirados. A palavra de Deus, ela é tremenda. Digo-vos, pois, amigos meus, olha como o Senhor nos chama. Amigos. Que maravilha. Não temas, porque não tem mais o que mata o corpo. É forte. Depois disso, nada pode fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deve temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder de lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deve temer. E quem é que tem o poder de lançar uma alma para o inferno? A Bíblia diz que Jesus ele tem a chave do céu e do inferno. Então, o único que tem o poder de lançar uma alma no inferno é o nosso Deus. Então, nós não devemos... E aqui, quando fala em temer, não significa ter medo, não é ter medo de Deus. Deus não é aquele maldoso. A palavra do Senhor diz que Deus é amor, mas é fogo consumidor. Mas de Deus nós não devemos ter medo. Porque o nosso Deus, ele nos ama. Quantas vezes pecarmos, cairmos, que se arrependermos, o Senhor, ele perdoa. Mas ele diz, vai, filha, não peques mais. Vai, filha, você ouviu a palavra hoje? Vamos mudar. Esse temer a Deus aqui não significa sentir pavor, sentir medo para nos paralisar. Não. Ou ter aquele terror de dizer, não, Deus vai me castigar por isso. Nós devemos ter reverência profunda, ter respeito absoluto à submissão e à grandeza divina. É isso que nós temos que ter, é reverência profunda, profundo respeito ao nosso Deus. Mas ele disse que a ele nós temos que temer, ter reverência, ter profundo respeito ao nosso Deus. Porque o homem, ele mata o nosso corpo, mas ele não toca na nossa alma. Por isso que o Senhor vem nos advertir, para que ele não nos lance no inferno. Porque quando nós seguimos, quando nós obedecemos, mesmo na nossa pouca força, o Senhor, ele é misericordioso. Misericordioso. E nós valemos muito para Deus. Nós somos amados do Pai. E o Senhor diz aqui, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Olha que maravilha. Os nossos fios dos cabelos estão todos contados. Por quem? Por Deus. E ele ainda diz aqui no versículo 7 que nós valemos muito mais. Valemos muito mais do que os pardais. Nós somos preciosos para o Senhor. Somos vasos não vaso de ouro, vaso de barro valioso. O vaso de ouro, ele vale muito nos status. O vaso de ouro brilha muito aos olhos do homem. Mas o vaso valoroso é o que tem dentro. O que está dentro de você. A Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Que fonte é a sua? É a fonte que jorra água doce ou água salgada? É a fonte que jorra amor ou maldade? É a fonte que jorra ódio, amargura ou jorra perdão? É a fonte de amor, de acolhimento, de reconhecimento
que sem ele nós não somos nada? Como está a sua fonte? O que ela está jorrando? O que tem dentro desse vaso? Que tipo de vaso é você? Ouro, bronze, prata ou vaso de barro? Está aí pronta para ser cheia de Deus. É um vaso que está rachado? O Senhor molda, o Senhor refaz, o Senhor deixa perfeito aos olhos dele. É só você deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. Lá no 8 diz: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Quando nós pecamos, que reconhecemos, que confessamos, Senhor, eu sou dependente do Senhor. Senhor, pequei, me perdoa, me ajuda, me sustenta. Quando nós confessamos diante do homem, a Bíblia diz, não, irmãs, que o Senhor também confessará diante dos anjos de Deus, o Filho do Homem. Também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. É uma palavra maravilhosa aos nossos corações. É momento de refletirmos. Eu não sei se todos que estão aqui nessa noite servem a Jesus. Eu não sei se tem alguém afastado dos caminhos do Senhor. Eu não sei se com essa palavra você sente no coração o desejo de fazer uma nova aliança com Deus. Mas o Senhor nos convida nessa noite a confessarmos nossos pecados. É um sinal de humildade. Reconhecer os nossos erros, irmão, não é vergonha. Reconhecer quando nós erramos e pedir perdão não é vergonha, é humildade. Vergonha é errar, entender que está errada, mas não dar o braço a torcer porque acha que é humilhação. Isso é orgulho. Orgulho. E o Senhor diz aqui na sua palavra, mais o que negar, mais o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Confessamos ao Senhor todos os dias. Porque Ele é quem só o Senhor é quem nos leva ao céu. Ninguém chega ao Pai se não for por intermédio de Jesus. Ninguém. Que o Espírito Santo de Deus, ele continue a falar em nossos corações. E lá em Naum primeiro, lá no versículo 3, ainda diz assim, que o Senhor, ele não tem culpado por inocente. Não tem culpado. Não adianta o crente chegar lá naquele grande dia, conhecendo a palavra e fazendo errado. Achar que, Jesus, desculpa. Porque a Bíblia diz que Deus não tem culpado por inocente. Então, assim, hoje, nós temos a oportunidade de sermos ministrados uma palavra de advertência, de repreensão, de conselhos. O Senhor está nos aconselhando para que nós não venhamos se misturar, para que nós não venhamos nos deixar ser levada por essas coisas que não estão na Bíblia. Então, nós hoje não somos mais inocentes. Hoje, nós temos que ser quem nós somos. Eu sou assim e quero melhorar cada dia mais. Preciso melhorar, preciso mudar. Então, quando nós não conhecemos a palavra, é uma coisa. Aquele lá fora que ainda não conhece a palavra está errando, a balança dele é uma. Mas para mim e para você, que conhecemos a palavra e continuamos nos caminhos errados, a balança é mais pesada.
E como é que nós vamos mudar, missionária? Eu não consigo sozinha. O Senhor diz que não nos deixaria órfãos. O Espírito Santo diz: estou indo, mas enviarei o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. Jesus, ele enviou o Consolador. O Espírito Santo, ele nos convence, irmãos. Quando nós buscamos o Senhor com todo o nosso coração. Mateus 7:7 diz: pedi e achareis, quando buscar de todo o coração. Se você que está aqui sente que tem algo que não agrada ao Senhor, se você que está aqui sente que precisa melhorar, que precisa mudar, que tem atitudes, que tem postura, que tem comportamento que você entende que não agrada a Deus e você quer melhorar, entra no seu quarto, fala com o Espírito Santo, porque ele diz: pedir e achareis. Vamos abrir aqui, deixa eu abrir aqui rapidinho Mateus 7:7, só para confirmarmos aqui o que Mateus 7:7 nos diz. Aleluia, Jesus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e